Muito bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Giovanni Vitorelli. Hoje a gente está aqui para poder falar um pouco sobre a estreia do Guarani nessa maravilhosa Série B de 2024, que estreou com o pé esquerdo. O Guarani que foi para o primeiro jogo contra o Vila Nova, atuando fora de casa, e perdeu por 2-0. Já virou para o segundo tempo, perdendo por 1-0. No segundo tempo ainda teve mais um gol do Vila Nova, por ele, Júnior Todinho, sim, aquele. E assim, eu acho que o que a gente pode ver dessa primeira partida foi algo muito broxante, né? A gente estava esperando um pouco mais. Aí vai muito daquilo, né? Será que a gente estava esperando um pouco mais por ser torcedor, pelo lúdico, por ter alguma fé, alguma esperança? Porque se a gente for ver bem, parando para pensar e jogando um balde de água fria na cabeça, é um elenco muito similar ainda àquele time do Campeonato Paulista. Muitas peças que precisavam ir embora não foram, mas pelo menos acho que o que a gente pode ver é que os jogadores que chegaram já mostram um pouco de diferença em relação ao time do Campeonato Paulista. O problema é aquilo, os jogadores que acabaram ficando. E nisso a gente coloca no balaio o nosso grande zagueiro Ryan, que acabou comprometendo bastante na partida de ontem. O lateral esquerdo, que eu ainda não decorei o nome, Jefferson, que também fez uma péssima partida. Dupla de volantes, que foi muito mal. E os extremos, né? A gente pode falar aí bem de Reinaldo e Ayrton, que não conseguiram desempenhar uma boa partida. Diferentemente do Caio Dantas, que conseguiu ir muito bem, Rafael Freitas, que entrou muito bem na partida também, até o Marlon, que conseguiu fazer um pouco de graça pelo lado esquerdo do campo, mas difícil, não tem muito que se comentar de pontos positivos não. Coletivamente, no primeiro tempo, o time até conseguiu se mostrar um pouco melhor na questão de ataque. Na questão defensiva, a gente viu que ainda está um Deus nos acuda danado. Dito isso, vamos conversar um pouco, vamos lá para o campinho, vamos mostrar melhores momentos. E aí a gente vai conversando e vai debatendo sobre. Mas de toda forma, eu já te convido desde o começo do vídeo a se inscrever no canal, seguir o Buricast em todas as redes sociais, comentar aqui no vídeo para a gente continuar batendo essa resenha, e te convido também a poder me seguir lá no Instagram e no Twitter, no Instagram vitorelli.psd e no Twitter vitorelli.final. Já puxei aqui o SofaScore para a gente poder conversar um pouco, vou trazer minha tela aqui para o cantinho para a gente ir para essa resenha. Bom, acho que aqui o que eu quero poder ressaltar é que no primeiro tempo e no segundo, o Guarani teve praticamente a mesma tanto de posse de bola, né? Só que no primeiro o Guarani teve mais posse de bola do que o Vila Nova. Pelo incrível que pareça, porque essa posse de bola não representou absolutamente nada. O Vila Nova conseguiu ser superior do primeiro até o último minuto do jogo. Ainda a gente pode até falar que nos minutos finais o Guarani deu alguns chutes a gol, mas assim, nada que também levasse muito perigo. Foram 5 finalizações, sendo só 2 no gol no primeiro tempo, 11 finalizações, sendo só 4 no gol no segundo tempo. O Vila Nova teve menos finalizações e menos finalizações no gol, mas 2 dentro da caixa, é isso que importa no fim das contas. Cara, eu acho que assim, estatisticamente não tem muito o que falar. Mais posse de bola e a quantidade de vezes que o time conseguiu finalizar no alvo, finalizar no gol, e proporcionalmente o Vila Nova conseguiu ser melhor também nesse quesito. Vale lembrar que o nosso lateral Heitor foi expulso porque tomou um cartão amarelo quando entrou na partida e depois do jogo foi reclamar com o juiz. E aí eu te pergunto, foi reclamar o que com o juiz? Tudo bem, o juiz é muito fraco, o juiz não foi bem realmente, mas assim, tomou um balaio do gato, o Guarani tomou um verdadeiro nó tático e o Heitor mais uma vez entra mal. Vai reclamar o que com o juiz? A impressão que dá é que quer jogar uma coisa para a torcida, para ver se a torcida abraça ele. E aí foi expulso. A torcida abraça agora o Heitor, porque pelo menos na próxima partida a gente não vai ter que lidar com ele entrando em campo, pelo menos durante a próxima partida. O Guarani que veio a campo com Douglas Borges, Diogo Matheus, Ryan, Adel, Jefferson, Matheus Bueno Camacho e Luan Dias, na frente com Ayrton, Reinaldo e Caio Dantas. Muito se tem falado, eu vou jogar a minha tela aqui para outro canto, para aparecer o campinho. Aí. Bala. Muito se tem falado sobre o 4-3-3, mas
depois de ver alguns momentos do jogo, ver mais sobre essa partida, eu cheguei à conclusão de que o Guarani não joga no 4-3-3. O Guarani joga no 4-2-3-1. Ah, mas é praticamente a mesma coisa, tem um meia e 2 pontas. Sim, é bastante similar, mas tem as suas diferenças. Por que tem as suas diferenças? Muito em relação ao sistema defensivo e o quanto enquanto os dois pontas, os dois extremos, têm a obrigação de ajudar em armação de jogada. O Luan Dias não arma esse jogo sozinho como se fosse um 4-3-3, como se fosse o que era o 4-3-3, onde o Regis era um falso 9 nesse time do Paulista. Saiu, mas também o Ayrton e o Reinaldo vêm muito de fora para dentro para tentar ajudar nessa armação. E vem de fora para dentro, normalmente quando a bola está pelo lado direito e vinha para a linha de fundo, o Ayrton fechava. Quando era o inverso, o Ayrton vinha atacar a linha de fundo, o Reinaldo fechava. Só que o senhor Reinaldo tem uma dificuldade absurda em tomada de decisão, que é uma coisa que eu nunca vi numa Série B. Como toma decisão errada o senhor Reinaldo, cara. É um jogador que consegue fazer um jogo maravilhoso e na outra partida parece um jogador de Série D atuando, porque não consegue acertar a tomada de decisão. E o Reinaldo já tá aqui desde o ano passado, já tinha que ter evoluído, pelo menos mostrado evoluir um pouco nisso, mas parece que o contrário, parece que regrediu muito nisso. Quando é para correr com a bola, ele cruza de 3 dedos. Quando é para chutar, ele cruza de 3 dedos de novo. Quando é para tocar, ele chuta no gol. E quando é para chutar no gol, ele corre. Então, cara, você começa a ficar muito irritado com esse tipo de jogador. E é um jogador que, pelo que o Pezão comentou, tem analista particular. Não era para estar cometendo quantidade de erro em tomada de decisão que ele comete. O Ayrton, achei uma partida bem aquém do Ayrton, apesar de ter mostrado alguma das coisas que eu comentei na análise sobre ele, principalmente chegada na área e cabeceio. Ele quase fez um gol num cruzamento do Diogo Matheus. Achei bem fraquinho na partida, não conseguiu chamar muito o jogo, não pegou muito da responsabilidade, e quando pegou até conseguiu criar alguma coisa ou outra, principalmente pelo lado esquerdo. Quando ele foi para o lado direito também ele conseguiu, mas todas de linha de fundo. A gente não viu ele cortar para dentro em nenhum momento, pegar essa bola, estar com a bola e ir na direção do gol. A gente não conseguiu ver isso em nenhum momento. A única vez que ele atacou a grande área é quando a bola vinha dos lados opostos ao que ele estava e ele entrava na área para tentar a finalização ou tentar o cabeceio. Então, o que a gente pode tirar disso? É o Ayrton de Atlético Goianiense. É o ponta comum. Que, querendo ou não, o ponta que vai para 1 contra 1, vai para a linha de fundo, tenta cruzar e aparece dentro da área quando a bola vem pelo lado oposto, é um ponta comum, é um ponta que tem um monte. E eu acho que o Guarani está precisando de um ponta de característica diferente. O Ayrton tem a possibilidade de estar nessa característica diferente, de ser um ponta que vai na direção do gol, um ponta que finaliza de fora da área, um ponta que vai para 1 contra 1, mas para o meio pro corredor central, que busca o corredor central, busca a frente da área e busca o gol, não a assistência, não o passe que antecede a assistência, mas um cara que vai finalizar as jogadas. Ele foi esse cara no Cruzeiro e eu acho que se ele melhorasse um pouco mais o 1 contra 1 contra o goleiro, ele ia ser um jogador muito interessante para fazer essa função aqui no Guarani. Mas não, parece que o Claudinei quer um jogador que vai pegar toda a bola, chegar aqui 1 contra 1 contra o lateral, fazer a ultrapassagem e cruzar para trás. Que era o que o Pivete fazia, era o que o Loser fazia, era o que o Moser fazia. Tá faltando criatividade dos técnicos nessa questão. Então, eu acho que o time não jogava em 4-3-3, porque se fosse em 4-3-3, os pontas receberiam a bola já no terceiro terço do campo. Já receberiam a bola no terceiro terço do campo, se a gente for dividir os terços. Mas não, eles recebiam a bola ainda no segundo terço, segunda fase de construção, tá certo? Por isso que eu acho que tem essa diferenciação. Vamos aqui para ver como é que era o time defensivamente, que é uma lástima, uma tragédia. E eu acho que é o que mais irrita o torcedor nos últimos tempos. Já o time do Vila Nova veio com Denis, Juan, João Vitor, Anderson Conceição e Eric, que era o quarteto defensivo. Inclusive, João Vitor e Denis, bons jogadores,
Denis, João Vitor e Giovani, né, que eu acho que já são mais desconhecidos. O Cristiano a gente já conhece, o Ralf a gente conhece, o Alisson a gente já conhece. Acho que aqui tem 3 boas peças que é legal, interessante ficar de olho. Principalmente lateral João Vitor, que é um ponta de origem. O meio de campo era Ralf, Giovani, Cristiano e Alisson, Naninho e Todinho na frente. Sendo que desses, Ralf... Cadê um? Tem outro. Não, é melhor vir para cá para falar sobre. João Vitor, Juan Santos, Anderson Conceição e Eric. Cristiano, Ralf, Giovani e Alisson. Luciano, Naninho e Júnior Todinho lá na frente, sendo que os armadores do time eram Cristiano, Alisson e o Naninho, que fazia bastante o centroavante de apoio. O Guarani defendia dessa forma. Uma linha muito baixa mesmo, e eu acho que isso é uma das grandes incoerências táticas que esse time tem. O time do Guarani tem muita incoerência tática, e por jogar numa linha baixa, eu até separei um outro campinho aqui, que depois eu vou falar só sobre o que eu entendi de incoerência tática. Ficavam em mesma linha Diogo Matheus, Adel e Jefferson. Ryan era o zagueiro da sobra. O seu zagueiro mais lento era o zagueiro da sobra. O seu zagueiro canhoto, jogando pelo lado direito, era o zagueiro da sobra. Tem alguma coisa errada aí, né? O Ryan é um jogador lento que está jogando com a perna invertida e ainda é o jogador que vai caçar o atleta que vai passar nas costas de Adel, vai passar nas costas de Jefferson e vai passar nas costas do Diogo Matheus. É um pouco estranho. E aí você tem o Adel, que é um zagueiro canhoto, jogando pela esquerda, extremamente veloz. Tudo bem que é muito bom em 1 contra 1, ele mostrou isso várias vezes durante a partida. Mas assim, ele tem muito mais ferramentas para ser o zagueiro da sobra do que o Ryan. E outra, você jogando em linha baixa, você não joga com um zagueiro de sobra. Você não joga com um zagueiro 2 passos atrás em relação ao companheiro dele. Você joga numa linha. Por quê? Você já não vai mais criar chance de impedimento. A linha já está muito baixa. Então, se você ainda ficar com o jogador mais atrás, você está possibilitando o Júnior Todinho entrar na pequena área para receber uma bola. E não foi isso que aconteceu no lance do gol. Tudo bem que foi o Naninho. Na hora estava invertido, né? Estava assim. Tudo bem que foi o Naninho que fez esse gol. O Jefferson erra o passe. E aqui o time estava assim, ó. Os 2 zagueiros na entrada da área. Com o Ryan um pouco mais atrás. O Adel vai muito bem, trava o chute. A bola sobra para o João Vitor. O Naninho sai nas costas. Não estava impedido, por quê? O Ryan estava na mesmíssima linha. E o Ryan sai daqui, o Naninho sai daqui, ó, do lado do Ryan. E faz o gol. Por quê? Porque não tem problema de impedimento, a linha já é muito baixa e você vai conseguir colocar um jogador quase dentro da pequena área se você fizer sobra numa linha baixa. Isso não existe. Na teoria, pelo menos, isso não existe. Não entendi o porquê disso, mas se o senhor Mr. Claudinei Oliveira fez, deve ter alguma explicação. Eu gostaria muito de saber o porquê você joga numa linha baixa com um zagueiro de sobra. E sendo o seu zagueiro lento, jogando com o pé invertido. Bom, outra coisa que eu acho absurda, quando você joga com volantes em linha, significa que seus 2 volantes têm um poder de marcação muito semelhante. Bruno Silva e Andrade jogavam em linha. Porém, o Andrade marcava tão bem quanto o Bruno Silva. Só que o Bruno Silva marcava muito bem a zona da frente da área e o Andrade marcava muito bem o individual, mas poder de marcação muito semelhante a dos 2. Bueno e Camacho. O Camacho foi o camisa 5, primeiro volante de chegada, de pegada, titular do Atlético Paranaense quando o Atlético vence a Sul-Americana. Porém, ele jogava atrás de 2 meias. Ao invés dele jogar assim, em linha com um outro volante, vou mostrar só aqui, ele jogava assim, ó, com 2 meias e ele fazia sobra. Porque é aquilo que eu tanto falo, o Camacho ele marca muito bem o setor de frente da área. Ele não vai marcar individual, mas ele consegue resguardar a frente da área muito bem. É o que ele fazia naquele Atlético Paranaense. E ele fez quando ele chegou no Guarani. Nos primeiros jogos da Série B, ele fez isso. O Loser jogava com ele assim. Agora, você jogar com 2 volantes em linha,
significa que você está distribuindo a responsabilidade da marcação da frente da área. Você acha que o Bueno pode ter a mesma responsabilidade de marcação na frente da área do que o Camacho? Não dá, né? Não à toa. O time do Vila Nova atacava da seguinte forma. O Cristiano vinha nas costas do Matheus Bueno. O Todinho ficava na linha do Adel, buscando as costas do Adel, porque o Ryan dava condição. E o Naninho travava o Adel, travava o Ryan. O Naninho travava o Ryan aqui para o Ryan continuar dando essa linha, essa margem para o jogador do Vila entrar quase dentro da área. O João Vitor foi um lateral que pouco atacou essa linha de fundo. Até teve alguns lances, mas ele pouco atacou essa linha de fundo. Pegava a bola e vinha por dentro. Por quê? Ayrton não sabe marcar, Reinaldo não sabe marcar. Eu avisei, os dois não podem jogar juntos. Nenhum dos dois tem poder de marcação. Para jogar num 4-2-3-1, que o seu meia que vai esperar para puxar o contra-ataque, então você tem que marcar com os seus dois pontas. Futebol de hoje você não marca com menos de 8 no seu campo de defesa. Então você ia ter que usar os dois. Não marcava o João Vitor vinha por dentro, achava Cristiano, Ralf encostava, Alisson encostava, Giovanni dava até um passinho para frente, Bueno ficou num grande bobinho, o Jefferson mais ainda, e o Ayrton e o Reinaldo, mesmo quando estava o Reinaldo aqui, sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. Então, foi inteligente o João Vitor, foi inteligente o técnico do Vila, de conseguir colocar o Cristiano, que sabe jogar em entrelinhas, e o Ralf com uma chegada só para distribuição da bola na frente da área. Aí é aquilo. Não dá para você dividir uma responsabilidade de marcação, o Camacho e o Bueno, porque os dois não têm o mesmo poder de marcação. O Camacho é um baita marcador. Eu sei que eu vou receber muito hate, muita crítica por estar falando isso. Mas o Camacho ele pode ser um primeiro volante de chegada, porque ele já atuou em um nível alto no Brasil, assim, que era na Sul-Americana, que era na Série A. É só usar o cara do mesmo jeito. O grande problema que a gente vê quando a gente fala jogador é ruim, jogador não sabe fazer isso, às vezes nem é. Às vezes o jogador é ruim mesmo, bastante vezes, inclusive. Mas é porque o cara está sendo usado num contexto errado, porque o técnico, a cabeça dura bastante a não entender que ele está sendo usado no contexto errado. E às vezes de adaptar o jogador para o contexto que ele vai bem, não, porque o técnico ele só sabe jogar desse jeito, ele gosta de jogar desse jeito, então ele vai enfiar na cabeça de um cara de 25, de quase 30 anos que ele vai jogar desse jeito. Inclusive o Camacho tem mais de 30 anos, né? Falei besteira, mas enfim, deu para entender. E o Bueno não sabe marcar. O Bueno jogou de primeiro volante. O Pivete foi quem soube usar melhor o Bueno. Porque o Bueno era um primeiro volante que ele vinha só para receber a bola e fazer a saída de jogo. Na marcação ele não era primeiro volante. Mas aqui, dividindo essa responsabilidade, os dois na frente da área, fica difícil a coisa funcionar. E aí você via Ryan em 1 contra 1 contra o Alisson. Você viu o Adel em 1 contra 1 contra o Cristiano. O zagueiro batendo com meia. Isso não existe. O zagueiro tem que bater no máximo com o centroavante e um deles sobrar. Tava batendo com meia e ainda sobrando um atacante para marcar. O Guarani conseguia ficar em desvantagem numérica no seu campo de defesa muitas vezes. Bom, aqui eu não preciso nem repetir porque é o mesmo problema do Ayrton. O Reinaldo não sabe marcar. Inclusive no lance do gol, o Reinaldo nem tá perto da marcação. Do segundo gol, o Reinaldo, eu não lembro se era o Renier, um dos dois já não estava mais nem perto da marcação naquele momento. E bicho, tem que entender, se os dois não têm capacidade de marcação, não dá para jogar nesse esquema. Vamos pesquisar, vamos buscar outro jeito de jogar. Na frente, o Caio Dantas vinha, recebia a bola. O Caio Dantas é um centroavante que dá para perceber que ele tem muitas qualidades, ele tem muitas funções. Ele pode ser um centroavante de profundidade, que é o centroavante que regula a linha adversária para ficar lá no fundo, que é o centroavante de força física, o centroavante de pivô, trombador, mas ele também é um centroavante de apoio, porque quando ele tem a bola no pé, ele não é brucutu, ele trata a bola muito bem, inclusive. Conseguiu muitas jogadas que ele conseguiu se descolar do zagueiro, receber a bola, fazer a função de centroavante de profundidade, fazer o pivô, fazer uma parede, mas ainda assim tirar de 1, 2, 3 jogadores e acertar um belo passe. Quando a gente fala de centroavante, a gente tenta buscar um centroavante que atenda bem um desses requisitos. O Caio Dantas consegue atender bem 2, centroavante de profundidade e centroavante de apoio. A gente tem um ótimo centroavante nesse time. Tem que fazer o Luan Dias encostar mais nele.
Só que não dá para você jogar com um centroavante de apoio, porque o centroavante de apoio ele vai se descolar do zagueiro e vir receber essa bola perto dos pontas. Se o Luan Dias já ocupa esse mesmo quadrado que ele, você vai matar um dos dois. E nesse caso, quem foi matado nessa partida um pouco foi o Luan Dias. E até por isso, mais um motivo para você mudar um pouco esse desenho. Deixa aqui os pontas, mas traz o Luan Dias um pouco mais para o canto. Traz o Bueno, o Kaique e o Anderson Leite para a esquerda. Deixa o Camacho sobrar no dos dois. Olha aqui, ó, você consegue fazer 3 triângulos. Mais, né? Porque aqui também forma. Você vai jogar o jogo apoiado na sua essência mais pura. Que é a triangulação, são os vários triângulos no campo. Entende? Eu não entendo porque ser tão desconexo essas coisas. E são coisas que, assim, quando a gente começa a ver o futebol e estudar mais, se aprofundar mais, a gente vê de uma forma até simples. Eu não sei o que aconteceu com o Claudinei nesse jogo. Já tá dando 21 minutos, vamos ver os lances aqui bem rapidinho para a gente comentar sobre. E eu já antecipo o meu pedido de desculpa a todos pela demora. Aqui foi o lance da cabeçada do Ayrton. Não, aqui foi o lance que quase saiu o gol. E o Guarani não consegue pôr a bola para dentro da rede. Isso é uma boa finalização do Jefferson. Tá vendo? Esse lance aqui, ó. Olha como a bola passa fácil no meio campo do time do Guarani. Passa pelo Bueno que nem viu a cor da bola. Aí em 1 contra 1. Abel em 2 contra 1 porque tem um nas costas dele. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 contra 5 no campo de ataque. 5 contra 5 no campo de ataque. O Guarani não consegue ter superioridade numérica no campo de defesa. E aí sai a finalização no travessão. Graças a Deus. Guarani no campo de ataque. Diogo Matheus atuando mais como um lateral construtor mesmo. Cruzamento vindo de trás. Ayrton. Bom cabeceador Ayrton. A gente vai ver bastante ele pisando na área para fazer cabeceio. Aí esse lance que era dar um bico para lateral e gritar sai defesa. Consegue entregar. Aí ó. Olha onde está a linha do Guarani. É no lance que eu tô falando. Na entrada da área. Abel faz muito bem esse corte. O Bueno nem viu a bola passar do lado do pé dele. Até ele encostar. Sai um jogador das costas do Rayan que estava dando condição. O Rayan não consegue chegar, não consegue antecipar, não consegue travar o chute. Olha isso. Olha a velocidade do Bueno para encostar. E olha como o Todinho trava o Abel para ficar numa posição na frente da área para o jogador passar nas costas dele. Aí o Abel tentando induzir ele para o canto, não consegue. Nossa, esse lance foi bizarro, foi bizonho. A entortada que leva o Sr. Rayan, cara. Aí é o lance do gol, do segundo gol, né? Isso. Mais uma vez. Superioridade do time do Vila Nova no campo de ataque. Aqui estava igualado ainda. O jogador do Vila Nova consegue fazer essa ajeitada de peito. Aí eu te pergunto. Esse aqui... Cadê? Era o lateral aqui. O lateral vai aparecer. E cadê o Reinaldo para marcar esse lance? Para ajudar na marcação desse lance? Aí o Bueno chega com esse pezinho mole. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. No terceiro terço, 4 contra 3. O time que está atacando num contra-ataque não pode ter só um jogador a menos. E o Guarani não pode ter só um jogador a mais. O Vila Nova estava com a bola. Construiu o lance. Como que o Guarani tem só um jogador a mais no campo de defesa no terceiro terço? O que os volantes estavam fazendo? E aqui é outro lance, cara. Tipo, você já viu que você perdeu o time da corrida. O Jefferson já sabia que ele não ia chegar, ele não ia conseguir travar. Não tenta chegar para interceptar a bola antes do jogador receber. Isso aqui é básico.
dá 2 passos para o lado e para na frente dele, vai chutar em cima de você ou então ele vai conseguir te driblar. Mas você já assume o erro e se projeta para uma outra forma de tentar bloquear aquela jogada. Ele faz o que a maioria dos zagueiros de Série B inferiores acabam fazendo. Olha o espaço, olha como o Todinho sai fácil. O Todinho não, o Leninho sai fácil no entrelinhas. Olha o Reinaldo onde ele estava. E aí o Todinho também acerta um chute que, olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Ele pode tentar chutar essa bola mais 38 vezes, ele vai acertar uma. Aí também o Adel muito mal nesse 1 contra 1. Apesar de eu achar que o Adel jogou bem nessa partida, sai a finalização à frente da área completamente desguarnecida. Aí quando o Rafael entra no time, as coisas melhoram um pouco, na minha opinião. Ele joga como segundo atacante. Sai, cola do zagueiro para tentar receber a bola um pouco mais na frente da área. E o time passa a ser um 4-4-2. Quebra da linha de marcação, Rafael recebendo no entrelinhas, conduz bem, faz a boa finalização. Cara, assim, uma das coisas que eu espero é pelo menos ver o Rafael jogando mais, porque eu gostei muito dele nesse jogo que ele conseguiu entrar. Bom, mas até para não me alongar mais, para não ficar muito longo, já deu 26 minutos, peço mil desculpas pelo vídeo muito comprido, mas eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que tenha dado para entender. Te convido mais uma vez a curtir as páginas do Bugrecast em todas as redes sociais, se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui para a gente bater uma resenha, agradecer muito, muito mesmo a toda a equipe do Bugrecast que me deu a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês, principalmente o Léo e o Pezão, e também te convido a seguir me seguir nas redes sociais, Vitorelli.final no Twitter e Vitorelli.psd no Instagram. É isso, temos mais um campeonato inteiro para a gente ver como é que vai ser as coisas e nós estaremos aqui fazendo a cobertura de tudo, fechou? Um grande beijo, um grande abraço, até sexta-feira, valeu!